E aí, pessoal, tudo bem? Nós somos aqui o grupo de Eletromag, na prática, e a gente está realizando aqui agora a tarefa Teórico Simulado 1, né? Agora vamos apresentar os participantes desse grupo. Oi, prazer. Meu nome é Ana Luísa Santana Dantas. Estou aqui participando do grupo no Teórico Simulado com o professor Gerardo. Bom dia, meu nome é Felipe Ferreira. Vamos apresentar um pouquinho aí sobre o experimento. É isso. Opa, bom dia, eu sou o João Vitor e estamos aqui para fazer esse trabalho. Olá, eu sou o Jorivê e eu vou ser o líder desse fórum, dessa discussão e desse vídeo. Então, contem comigo aí para ser esse líder. Olá, galera. Sou o Pedro Vitor. Tamo aí. Ok, então vamos começar então, né? Então, agora vamos partir para a questão 1, que é a questão sobre realizar um resumo sobre a história do eletromagnetismo. É com você, Ana. Então, bom dia. Então, na breve resumo da história do eletromagnetismo, já se tinha um conhecimento do que era o magnetismo desde os séculos passados da Grécia, só que não se tinha conhecimento sobre a união entre a eletricidade e o magnetismo. Então, então na Idade Média, houve um cara chamado Tetas Peregrinos, que ele produziu uma obra intitulada de Epístole do Magnete, em que ele descrevia experiências que se utilizava o magnetismo e o que ele obteve com isso. Mas, porém, somente 2000 anos depois, que se teve um físico chamado William Gilbert, que começou uns estudos sistemáticos sobre o que era isso, o que era a eletricidade, quais eram essas diferenças. E ele foi o primeiro a dizer que havia um fluido nos materiais e que esse fluido era se retirado quando se esfregava com a pele de algum animal. É uma eletricidade que ele nem imaginava. Então, assim, Gilbert publicou um livro intitulado de The Magnet, onde ele descrevia as propriedades que ele utilizou, e nesse livro, ele dizia que a Terra era um trilho. Então, com isso, Gilbert foi um grande percursor nessa área de estudos. Alguns anos depois, houve o Benjamin Franklin com seu estudo da lâmpada, Charles Coulomb, que até hoje leva um nome como uma lei, que ele houve um grande estudo, uma grande revolução nessa parte, quando ele utilizou uma balança de torção para conseguir quantificar a força elétrica. Então, anos depois também houve o Faraday, que até hoje é conhecido na sua área, que descobriu que se tem um campo magnético, e Faraday conseguiu gerar a eletricidade através do movimento, e foram então se ouvendo diversos estudos na parte de eletricidade e magnetismo, porém houve-se a junção, e até hoje o eletromagnetismo tem grandes aplicações no nosso dia a dia. E é isso. Ok, muito obrigado, Ana, pela história do eletromagnetismo. E agora a gente vai iniciar uma discussão sobre essa questão 1. Então, João Vitor, você gostaria de começar, por favor? Ah, tudo bem, posso sim. Eu queria falar que isso daí foi muito interessante que você falou, que me fez lembrar que o Coulomb, ele, por causa desses estudos, ele utilizou uma balança de torção que conseguia quantificar a força elétrica, que também foi muito importante para a área de estudo, que seu nome leva uma lei fundamental do eletromagnetismo. Sim, foi muito importante. Cara, muito legal isso que você comentou. Também me fez lembrar de quando ela comentou sobre o William Gilbert. E ele também, com os seus estudos naquela época, ele, com as propriedades de atração do ímã e do âmbar, ele estabeleceu justamente essa distinção entre a eletricidade e o magnetismo. Foi muito importante para o contexto em geral da história do eletromagnetismo. Sim, também nesse contexto, alguns anos depois, o Gilbert e o Frank, eles também criaram os termos de carga positiva e negativa, que são utilizados até hoje. Então, e também nesse sentido, eles também perceberam que as cargas iguais, no caso, as positivas ou negativas, que são iguais, elas se repelem, ou quando são diferentes, elas se atraem. Então, é uma coisa muito interessante que a gente usa até hoje no nosso dia a dia. E também uma curiosidade para vocês também, que anos depois, o próprio Faraday, né, ele descobriu que ao ter um campo magnético variável, né, ao redor de um fio condutor,
uma corrente era gerada, né? E assim o Faraday descobriu uma forma de gerar eletricidade através desse movimento. A gente usa isso até nos dias de hoje, né? Olha que interessante, o tanto que essas pessoas foram importantes para contribuir para a história do eletromagnetismo, né? Sim. Sim, sim. Então, Isso. muito obrigado pela questão 1. Ana, se você quiser complementar. Então, assim, eu também queria falar que quem estabeleceu uma junção entre o eletromagnetismo ou entre a eletricidade e o magnetismo foi o André Ampère, que descobriu isso com um fio carregado e que gera um campo elétrico. E hoje ele tem, a gente leva o nome dele de Ampère, é muito importante na parte de eletromagnetismo. Muito obrigado, isso mesmo. Muito interessante, nessas pessoas todas contribuindo com o eletromagnetismo, que está presente na nossa vida e no nosso dia a dia hoje e por vários e vários anos aí também, né? Então encerramos a questão 1, vamos agora para a questão 2. O João vai falar da questão 2. Então vai lá, João. Oi, galera, vim aqui explicar os detalhes sobre a invenção da lâmpada elétrica. Ela se deu no período do final do século XIX e, como a Ana tinha comentado, com o estudo do eletromagnetismo, o estudo sobre a lâmpada elétrica já tinha iniciado, tanto que já tinham pesquisas desenvolvidas antes de Thomas Edison, mas quem conseguiu fazer a lâmpada elétrica da forma comercial como a gente consegue hoje foi o Thomas Edison, que ele criou em 1879, ele desenvolveu uma lâmpada com filamento de carbono capaz de brilhar por muitas horas. Foram mais de 1000 tentativas até chegar nesse resultado, que ele foi até uma inspiração para as pessoas persistirem em seguir seus objetivos. Ele alcançou essa lâmpada usando um filamento de carvão a alto vácuo, que antes disso ele já tinha testado 6.000 materiais diferentes, né, desde liga metálica até bambu. E com isso ele conseguiu um filamento durável, que ele durava mais tempo na lâmpada com vácuo. Com isso ele conseguiu fazer a selagem a vácuo e com isso ajudou também no sistema de distribuição de energia, para o fornecimento de energia elétrica para iluminar as casas de todo mundo. Com isso, a lâmpada elétrica revolucionou a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e permitindo uma iluminação mais segura para todo mundo. Exatamente. Nossa, João. Pode falar. E assim, eu queria complementar também nessa parte do desenvolvimento da lâmpada, que houve também um cientista chamado Humphrey Davy, e que em 1802, e ele foi um dos primeiros a demonstrar a iluminação elétrica, criando uma lâmpada de um arco elétrico ao passar uma corrente por uma linha fina, uma tira fina de carvão. Então, assim, fico muito impressionada que ele utilizou os recursos que ele tinha na época e ele já foi um dos primeiros a demonstrar a iluminação elétrica. Pô, mas não muito menos importante, existia também o Henri de la Rue, eu acho. Acho que assim, eu não sei pronunciar o nome dessa pessoa, mas assim, eu fui dando uma pesquisada também. E eu fiquei sabendo que ele criou uma lâmpada usando filamento de platina. Então, assim, os altos custos disso daí que foi o complicado para ele, mas ele conseguiu criar também usando filamento de platina, né? Muito interessante. E também, além desses outros dois que a gente falou, também temos o Joseph Swan, que ele desenvolveu a lâmpada de filamento de carbono. Mas ele também teve muitos desafios com a vida útil, que era muito curta devido à oxidação dos filamentos e tudo mais. Eu também queria puxar também para falar um pouco da lâmpada de Thomas Edison, que um dos materiais que ele conseguiu para fazer ela ser tão durável foi um filamento de bambu carbonizado. Bambu carbonizado. Tipo, bambu, um material tão tranquilo de se achar na natureza, de certa forma, foi o principal feito para a lâmpada ser tão durável. Mas aí a gente pensa, pô, como que um bambu carbonizado conseguiu ser tão durável, dele não queimar? Então, Edison foi lá e fez uma lâmpada a vácuo. Então, todo aquele interior que a gente vê, na verdade, é um vácuo ali dentro, que para a época era uma coisa muito incrível, que assim o sistema não pegava fogo. E outra coisa muito importante que eu queria complementar, que Edison, além de criar a lâmpada, ele também criou todo o sistema de energia para trás disso. Então, assim, não era só a lâmpada que ele também criou o sistema de fiação, de cabeamento e tudo mais, que fez a lâmpada ser viável
inclusive nos dias de hoje. Muito interessante. João, se quiser complementar com alguma coisa. Não, exatamente como o Pedro disse, foram mais de 1.000 tentativas, 6.000 materiais para conseguir chegar na lâmpada que a gente conhece hoje em dia. Então foi assim, mesmo com tantas falhas, foi um avanço significativo de persistir e conseguir. Errar até acertar, né? Errar até acertar. Exatamente. Então, muito interessante também esse experimento e esse também essa criação, né, do Thomas Edison, que é a lâmpada que a gente usa até hoje em dia, né? Então agora vamos para a nossa queridíssima questão 3, né? Que é, através de imagens e simulações contadas na internet, é para a gente explicar, né, no caso eu, vou explicar para vocês, sobre o experimento dos raios catódicos ou experimento de Crookes, né, também conhecido. Então, basicamente esse experimento aconteceu no século XIX, onde muitos cientistas eles investigavam essa condução de eletricidade em gases. Então, frequentemente utilizando aqueles tubos de vidro, como esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Onde tem ali os fios de alta tensão do cátodo, do ânodo, e ali dentro ali daquele tubo de vidro está presente gás, né? E também tem uma parte ali do vácuo também. Então, eles utilizavam muito esses experimentos para determinar, né, algumas medidas que eles estavam fazendo na época. E eles perceberam que o amperímetro utilizado naquela época, que a imagem está mais ou menos aí, né, estava indicando corrente elétrica, estava indicando uma corrente elétrica ali. Então, em 1875, William Crookes, né, o famoso William Crookes do experimento de Crookes, né, criou um tubo com um certo grau de vácuo, aplicando alta tensão nas extremidades. Se você puder passar aí, Pedrão, eu vou mostrar aí para vocês. Esse era o experimento do William Crookes, tá? Então, como é que funcionava? Tinha aí o tubo, tinha o vácuo, e ele poderia manipular essa bomba de vácuo aí, né? Então, ele, quando colocava uma alta voltagem nessas extremidades, ele percebia que existia uma luminescência ali numa parte próxima ali ao ânodo, né? Tá até aparecendo ali na setinha um brilho verde, ele aparecia um brilho verde ali na lateral dele, né? E aumentando esse vácuo aí, aumentando ele, ela começou a aparecer mais e ficar mais concentrada da parte do ânodo, né? E aí ele fala que, poxa, isso daí, essa radiação que está partindo do cátodo e indo para o ânodo, ele chamou de raios catódicos. Porém, ele não conseguiu identificar a sua natureza. Porém, anos depois, que o Pedro vai passar aí o slide agora para nós, anos depois, em 1897, o J.J. Thomson ele realizou novas experiências. E agora ele começou a perceber que esses raios catódicos eles se propagavam em linha reta, e eles também criavam uma sombra simétrica ao encontrar um obstáculo. E também ele percebeu também que criava, né, eles tinham massa porque eles conseguiam girar ventoinha mecânica, né? Então, tá aí os experimentos aí na lateral que vocês estão até vendo aí na imagem, né? A primeiro ali tá aparecendo justamente a parte mecânica, ela girava, então, por exemplo, quando eles ativavam o fio de alta tensão, ele percebia que essa ventoinha ela girava do cátodo para o ânodo, né? Então ele também tem massa. No outro ali, produz sombra, então quando atingia um obstáculo, produzia aquela sombra que vocês estão vendo ali. E no terceiro, ele também viu que tem cargas, né? Então ele aproximava ali uma parte positiva ali, né? Uma parte positiva, e aí esse raio ele desviava justamente porque ele era atraído, né? Esse raio catódico ele era atraído. E foi aí, através disso daí tudo, que Thomson determinou uma relação carga-massa dessas partículas, né? Que basicamente era essa carga específica aí de 1,7 vezes 10 a menos 11. E ele acabou chamando esses raios catódicos de elétrons, certo? E também propôs um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, né? Que é aquele modelo uva passa, né? Que também é aquela parte positiva e as bolinhas negativas, né? As cargas negativas também dentro dessa bolinha. Então, isso foi o experimento dos raios catódicos, galera. Querem Eu iniciar o queria, fórum agora, né?
Eu queria complementar também falando, você acabou de falar que eu acho muito importante, que foi esse experimento dos raios catódicos foi muito crucial para a evolução dos métodos dos modelos atômicos. Que até então a gente pensava, no caso do pessoal da época, achava que era uma coisa ali maciça, indestrutível, formada de uma coisa só. Mas com esse experimento a gente foi descoberto que era formado por cargas menores e assim inaugurou um novo campo da física, que é a física de partículas. Então foi um pontapé inicial muito importante para nosso desenvolvimento. E eu também queria falar que o que poderia, infelizmente, ter atrasado um pouco a interpretação de como funcionava o átomo foi porque o Crookes e outros cientistas interpretaram os raios catódicos como uma forma de luz ou ondas, não como partículas. Então, isso atrasou bastante o reconhecimento do elétron como uma parte constituinte muito importante do átomo. E pegando o fio da meada aqui com a Ana, naquela época o Crookes ele não possuía recurso para calcular as variáveis de pressão exatas dentro do tubo ou a intensidade do campo, que com isso dificultava demais a obtenção dos dados, né, que gerava até o que a Ana falou. Porém, assim, mesmo com todas essas dificuldades, não dá para a gente deixar de considerar e ter em mente que esse experimento impulsionou muito a criação de novas tecnologias para investigar a estrutura da matéria, levando até um pouco mais para frente a invenção de dispositivos como tubo de raio-x, por exemplo, e até tubo de televisão. Então foi muito importante. Ok, muito obrigado pelas complementações, pelas discussões. Eu acho bem importante isso também. Até porque, principalmente tocando no ponto que o Pedro falou, foi uma evolução ali para a gente descobrir mais sobre o átomo, né? E foi descobrir esses experimentos, eles acabaram fazendo essa descoberta e também até pelo que o Felipe falou também, né? Que novas tecnologias foram sendo criadas por conta disso, né? E claro, mesmo eles tendo a limitação, igual o João Vitor falou, né? Eles tendo aquela limitação, não obtendo dados precisos, mesmo assim, para aquela época foi um grande boom, entendeu? E muito importante também. Então vamos agora para a nossa questão 4. Quais foram as bases experimentais e teóricas que Thomson usou para criar o seu modelo atômico? Agora é com você, Pedrão. Bom, até puxando um pouco da pergunta anterior, que foi que é o modelo atômico, para fazer essa base experimental do Thomson, ele usou 3 coisas principais para fazer esse modelo atômico. Primeiro foi o experimento com tubos de raios catódicos, ou ampolas de Kröger, alguns depende da literatura, usa esses 2 termos, que mostrou a existência de partículas subatômicas com cargas negativas, famosos elétrons. Aí você deve estar se perguntando, o que é esse experimento de raios catódicos? Esse experimento foi, assim, foi formação de quando quando era aplicado uma diferença potencial dentro de um câmara a vácuo, eles perceberam que existia um feixe de luz ali dentro, muito pelas partículas elétricas que se movimentavam e se chocavam com a parede ali de vidro. Então, assim, formando um feixe de luz, eles descobriram que a existência do elétron em si. Outra conclusão muito importante foi a modelo de Dalton. Ele, assim, o Thomson, ele não simplesmente ignorou o modelo anterior atômico. Ele aproveitou o modelo atômico anterior, que era uma bola maciça, que era a bola de bilhar, de uma coisa só. Aqui ele não, ele fala que agora é um pudim de massas, ou seja, é uma coisa maciça, linda, porém é formado por cargas positivas e negativas. Então, eu também queria complementar o que o Pedro falou, que foi assim que a descoberta do elétron, a identificação dele como uma partícula subatômica negativa, foi um avanço muito significativo para a área. E isso abriu caminhos para entender o átomo, que ele não era indivisível, como sugeriu Dalton, e que possuía partículas menores que o compunham. E além disso, vamos falar um pouquinho sobre esse modelo do pudim de passas, né? Que eu até tinha fugido o nome assim na questão 3, mas era esse o nome, né, que eu precisava. É que ao propor que esses elétrons eles estavam submersos dentro dessa massa positiva, o Thomson ele ofereceu um modelo que explicava a neutralidade do átomo de maneira simples e intuitiva na época, né? O que hoje a gente sabe que não é verdade, mas para aquela época já ajudava bastante as pessoas a tentarem compreender o átomo naquela época. Então, mas baseado nisso, ele também tinha uma certa limitação experimental
as bases experimentais de Thomson eram, de certa forma, limitadas, já que ele não tinha muitos meios para observar diretamente a estrutura lá interna do átomo. E isso levou a um modelo que, embora ele seja muito inovador, não era preciso para representar a complexidade real dos átomos, né? Até porque a gente sabe que é muito difícil analisar o átomo, porque ele é muito, muito pequeno. E nessa incapacidade de explicar, o modelo de Thomson ele não explicava a estabilidade do átomo, nem as interações mais complexas entre as cargas, positivo e negativo, que a gente só ia entender mais tarde no modelo de Rutherford. Ok. Muito obrigado, então, pela discussão aí dessa questão 4. Pedro, se quiser complementar com alguma coisa. Eu só queria complementar que eu acho muito legal a forma como o Thomson fez esse modelo, que ele, assim, ele não simplesmente ignorou o passado, ele aproveitou um pouco do passado e adaptou o que ele tinha descoberto aqui agora. Então, assim, foi uma coisa, não só do que eu quero criar uma coisa nova, mas ele pegou muito dos raios catódicos, ele pegou o modelo atômico anterior e juntou tudo para fazer esse modelo atômico que na época fazia total sentido, que é apelidado de pudim de massa. Ok, muito obrigado então. Então é isso, galera. Vamos então para a nossa questão 5. Para explicar com detalhes, através dos desenhos e equações, o experimento da gota de Millikan. Então, procurar uma simulação na internet para explicar o experimento, tá? Então, esse daí é com a Ana, né? Então, bom dia, gente, novamente. E eu queria falar um pouquinho sobre como que o Millikan basicamente complementou com a natureza quântica da carga elétrica e conseguiu determinar a carga do elétron. O Millikan conseguiu isso através do experimento da gota de óleo de Millikan, que resultou no Prêmio Nobel de Física de 1923. E ela teve como objetivo verificar a natureza quântica da carga elétrica, determinar a carga do elétron, e para realizar esse experimento, o físico ele utilizou um atomizador, que é basicamente como se fosse um borrifador, que ele é capaz de borrifar óleos em pequenas gotículas, bem pequenininhas, e que essas pequenas gotículas eram lançadas em uma direção que tinha um capacitor, que se alimentava por baterias que geravam tensão elétrica. Quando borrifadas, algumas gotículas elas ficavam eletrizadas pelo atrito, e que apresentavam um pequeno desequilíbrio de cargas. Essas cargas excedentes, elas expandiam ao campo elétrico com uma força elétrica que os lançava para baixo ou para cima, de acordo com o sinal da carga presente em seu interior. No entanto, algumas gotículas, as suas forças eram de peso, de empuxo, de atrito e elétrica, eram quase nulas, ficavam muito próximas de se anular, o que fazia elas descerem lentamente ou subir lentamente, permitindo que ele conseguisse observar e analisar as medidas precisas do seu diâmetro e massa. Assim, com o Millikan com esses resultados em mãos, ele notou que valores das cargas determinadas eram múltiplos de um valor menor que 1,59 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, assim, o Millikan, com todos esses valores obtidos nesse experimento, ele foi capaz de quantificar a carga elétrica. E foi muito importante, foi revolucionário para a época, porque nunca tinham feito isso antes. E, basicamente, ele revolucionou uma nova área, que foi a física de partículas, o modelo padrão, e ele foi possível se aprofundar ainda mais nesse tipo de área da física. Então, assim, com isso, a gente finaliza a sessão de explicação. E pode passar, por favor. Aqui temos uma pequena simulação de como que funcionou todo o experimento do Millikan e como que ele fez a determinação da carga do elétron. Há um pequeno vídeo assim um pouco rapidinho, é só para visualizar como que ele foi capaz de fazer tal feito. Aqui há um desenho, um pouquinho de como que ele desenhou tudo isso. E com um borrifador, um visor, toda uma parte assim mais antiga de como que eram tudo as fotos, e foi um vídeo assim gerado e o mais próximo que conseguiu feito por inteligência assim, que é uma coisa bem simples só para poder visualizar como que tudo isso aconteceu. Aí vamos agora ver o vídeo. Aqui está o experimento de como que ele foi montado. Aí dentro são os capacitadores que ele usou, o visor,
que é esse tubo, toda a parte da tensão elétrica que ele criou, e dentro como é que era dentro do negócio onde as gotículas caíram. E acredito que seja só isso mesmo, só para dar uma visualizada de como que aconteceu todo o processo. Esse era de por onde o físico analisava todas as gotículas e poderia ver o que estava ocorrendo dentro do negócio, enquanto todo o experimento acontecia. Aqui são as gotículas caindo. Algo bem simples e muito didático, assim, para poder visualizar. E acredito que seja só isso mesmo. Obrigada. Então, agora vamos discutir sobre o fórum, né, da questão 5. Felipe, você gostaria de falar aí algum? Claro, claro. Um ponto muito importante, assim, desse experimento foi que os resultados obtidos por Millikan, eles puderam embasar a quantização da carga elétrica, o que impulsionou muitas pesquisas relacionadas com os fenômenos da natureza, por exemplo. A gente vai ter que cortar de novo. Essa daí era pra ser 2 pessoas, entendeu? Aí, tipo, você só poderia falar, tipo, até elétrica, entendeu? Tá, pera. Tá, essa daqui era aquela que cortava. É porque Putz. como tem só 3 pontos, entendeu? Aí dividir Tá. um no outro. Tá, tem como a gente fazer de novo, aí eu Não, falo vai, de vamos novo, aí gravar alguém, de novo. A gente corta. Tá. alguém Aí vem é a por magia cima, da tá? edição. Isso, vamos lá então. Então vamos aqui abrir aqui o fórum para discutir essa questão 5. Você quer começar aí, Felipe? Claro, claro. Um ponto muito importante foi que justamente os resultados obtidos por Millikan, eles puderam embasar a quantização da carga elétrica. Sim, e para complementar ainda mais, essa quantificação da carga elétrica, ela impulsionou as pesquisas relacionadas com fenômenos de natureza elétrica, que foi muito revolucionário e que a gente estuda até hoje, e é muito importante, e puderam criar novas tecnologias que utilizamos até hoje. Também queria complementar nesse sentido tudo que foi falado, que o experimento da gota de óleo também foi muito fundamental para a determinação da carga do elétron, mas também para o desenvolvimento da eletrosfera, que até então vai ser muito utilizada ainda para os próximos modelos atômicos e tudo mais, mas a ideia de eletrosfera começou a surgir aqui. Um negócio muito interessante sobre isso, mas meio chato, é que durante todo o experimento, o estudante de Willicke, conhecido como Harvey Fletcher, né? Ela é que durante toda a pesquisa, o físico convenceu que este primeiro trabalho ele devia só levar a assinatura do chefe. Muito chato isso daí. É complicado demais, né? E assim, você pega essas coisas assim, aí esse ponto negativo é meio complicado, né? Mas o importante é que ganhou um prêmio Nobel da Física, né? Porque justamente devido à sua importância, né? De determinar a carga elétrica. Então, assim, ganhar um prêmio Nobel por conta disso é muito importante. O experimento foi muito importante para a gente conseguir determinar essas cargas, né? Então vamos para a nossa questão 6. Explique com detalhes o experimento Steinwert, John Victor. Ok, eu vou falar aqui sobre o experimento do Stern-Gerlach. O objetivo dele era determinar a quantização do momento angular dos átomos, que era para testar a hipótese do momento angular, que das partículas pode ser quantizado. O momento angular das partículas pode ser quantizado. Ou seja, ele só pode assumir certos valores discretos, em vez de uma distribuição contínua. Na época, não havia uma compreensão completa do spin como conhecemos hoje, mas o experimento ajudou a confirmar que propriedades quânticas, como o momento angular, podem ser quantizadas, né? O procedimento para fazer isso foi um feixe de átomos de prata e enviado através de um campo de prata enviando através de um campo magnético não uniforme. O campo magnético fez com que os átomos se dividem em 2 feixes separados. Com isso, a gente pôde obter os resultados que os átomos de prata se dividem em apenas 2 direções discretas.
É, é, perdão, me embolei um pouco aqui, mas isso revela que o momento angular, o spin dos elétrons, é quantizado, assumindo apenas dois valores distintos. Com isso, a gente teve a confirmação da teoria da quantização e do conceito de spin em partículas subatômicas. E foi um marco importante para o desenvolvimento da mecânica quântica. Como a gente pode ver ali no slide, ó, ali tem como que foi feito o experimento, ó, o feixe de luz e a placa de prata, e o resultado ao lado. O experimento de Sterling-Gelac, ao usar o campo magnético não uniforme para separar os átomos de prata, de acordo com seu momento angular, forneceu evidências diretas da quantização do átomo do momento angular e, subsequentemente, ajudou a estabelecer o conceito de spin. Ele foi crucial para o desenvolvimento da mecânica quântica e a compreensão técnica das partículas subatômicas. Ok, então agora vamos iniciar aqui o fórum dessa questão 6. Então, quem gostaria de começar aí? Eu queria começar puxando aqui uma coisa muito interessante, que foi esse experimento forneceu evidências diretas da quantização do momento angular, ou seja, subsequentemente ele ajudou a estabelecer o conceito de spin, que até hoje é ampliamente estudado. E ele também, interessante. desculpa, e ele também, complementando, foi uma das primeiras evidências experimentais de que certas propriedades de partículas subatômicas, como o momento angular, né, que ele falou, são quantizadas. Além de que esse experimento, o Stern-Gerlach, que não sei como que pronuncia, ele continua sendo uma das demonstrações experimentais mais simples, porém muito poderosas de como a mecânica quântica difere da física clássica. Então, isso tudo que vocês estão falando, tipo assim, bate muito nessa tecla de que esse experimento ele foi crucial para o desenvolvimento da mecânica quântica e até a compreensão moderna das partículas subatômicas, né? Então, isso daí bate muito nessa tecla e é muito importante mesmo, principalmente para a gente compreender a física quântica, né? Porque é um negócio meio complicado e esses experimentos eles ajudam a gente a compreender melhor, É muito certo? abstrato, né? Fica muito abstrato, complica bastante, né? Mas pelo menos com esses experimentos eles ajudam a gente a conseguir entender melhor, né? Com Então, certeza. João Vitor, se você não quiser complementar com alguma coisa a mais, a gente pode passar aqui para a questão 7. Pode passar. Tranquilo, então. Então vamos para a nossa questão 7, que é basicamente para explicar o experimento de Rutherford, também conhecido como experimento da folha de ouro, né? Então vamos lá. O experimento de Rutherford, ele também chamado, né, de folha do ouro, ele foi conduzido em 1909 por Ernest Rutherford e seus assistentes, né, Hans Geiger e Ernest Martin. Este experimento ele revolucionou o modelo atômico ao mostrar que os átomos eles possuem um núcleo denso e positivo. No experimento, né, uma fina folha de ouro foi bombardeada com partículas alfa, número de hélio com carga positiva, núcleos de hélio com carga positiva, quer dizer, né? E foi emitida por uma fonte radioativa, né, que vocês estão vendo até na imagem aí. E ao redor dessa folha de ouro havia uma tela fluorescente que detectava onde as partículas alfa elas atingiam após interagir com a folha. Rutherford esperava que as partículas passassem direto pela folha, com apenas pequenas deflexões, né, de acordo com o modelo atômico de Thomson. Então ele estava se baseando no modelo atômico de Thomson para fazer esse experimento, né, para provar que aquele modelo era certo, né? E a gente descobriu, né, mais para frente que não é o modelo correto, né? Através desse experimento. Então ele considerava as cargas positivas, elas estavam distribuídas de maneira uniforme pelo átomo, né? Então, no entanto, o que eles observaram foi surpreendente, na verdade, né? Porque enquanto a maioria das partículas alfa passava praticamente sem desvio, algumas sofriam é, grandes desvios, muitos desvios, e uma fração muito pequena foi até refletida quase diretamente de volta. Então, praticamente quase que voltou para a fonte de radiação, né? E
E Rutherford interpretou esses resultados como uma evidência de que a carga positiva e a maior parte da massa do átomo estavam concentradas em uma região muito pequena e densa, que ele chamou de núcleo, né, o núcleo atômico, né? E assim ele acabou até propondo um novo modelo atômico, que é o modelo atômico, né, do sistema, né, solar, né, alguma coisa nesse sentido. É um sistema planetário que está até escrito aí, em que o átomo consistiu de um núcleo central positivo e era rodeado por elétrons em órbitas ao redor, de maneira semelhante, né, a esse sistema planetário, né, o Sol e os planetas, né. Então seria esse o experimento de Rutherford. Vamos abrir agora para o fórum para discutir sobre essa questão 7. Alguém gostaria de começar? Eu gostaria de dizer também que, infelizmente, para o Rutherford, a tecnologia da época ela não permite uma análise mais detalhada das partículas subatômicas. Então, muitos detalhes sobre a estrutura do átomo ainda continuaram desconhecidos por Rutherford e só foram sendo descobertos através de alguns anos depois de vários outros estudos. Porém, mesmo assim, o experimento de Rutherford ele foi fundamental para o desenvolvimento do modelo nuclear do átomo, né? Que abriu um caminho para a física nuclear e a química moderna também. Complementando um pouco o que a Ana também falou, que devido a poucas tecnologia que o Rutherford tinha presente, que assim, ele não conseguia explicar como os elétrons mantinham suas órbitas, que só foi corrigido anos depois. Então isso é um problema do modelo atômico planetário, mas que só depois vai ser corrigido. E a metodologia experimental rigorosa e análise dos resultados, com base na observação, permitiram interferências inovadoras e precisas sobre a estrutura da matéria. Entendi. Muito obrigado pelas complementações, galera. Realmente, né? E é um modelo que ele só foi sendo complementado mais para frente, né? Veio o Bohr, né, com aquela coisa do elétron. Então, assim, tem muitas outras coisas que ainda aconteceram para complementar esse modelo, né? Mas, mesmo assim, ele chegou bem perto do modelo atual, né, do elétron, do átomo, né? Então, ele está chegando bem perto do modelo que a gente hoje em dia considera como verdadeiro, né? Porque a gente ainda não consegue nem enxergar o átomo ainda direito, né? Mas, vamos lá, então vamos seguir aqui agora para a nossa questão 8. E agora para falar do César Lattes, né? Então, vamos lá. Então, César Lattes foi um dos mais brilhantes cientistas brasileiros, conhecido mundialmente por suas contribuições e pioneiro na física de partículas. Olha só, anteriormente a gente falou lá dos raios catódicos, mas tá aqui Lattes continuando essa linha de pesquisa da física de partículas e sendo um dos pioneiros nessa descoberta. Lattes foi mundialmente conhecido por por duas descobertas muito importantes. A primeira é de Moisson-Pi e a segunda foi o pioneiro nas pesquisas de raios catódicos. Se enchendo um pouco mais as pesquisas, ali no meados dos anos 40, trabalhando em colaboração com outros pesquisadores, físicos em sua maioria, Lattes conseguiu identificar o Moisson-Pi em uma emulsão nuclear de exposição a raios catódicos. Essa descoberta confirmou teorias anteriores sobre a forma do núcleo e abriu caminho para novas áreas de pesquisas, também dentro da física de partículas. Ou seja, além dele dar continuidade à linha de pesquisa dentro da física de partículas, ele também abriu novos caminhos lá dentro. Então, muito importante sua pesquisa. Outra coisa foi o pioneirismo dos raios catódicos, dos raios cósmicos. Lattes foi um dos primeiros cientistas a utilizar a evolução nucleares, assim como um experimento parecido com o dos Moisson-Pi, para estudar a interação das partículas alfa, alfa de energia proveniente do espaço. E essa técnica experimental desenvolvida por ele e por seus colaboradores revolucionou a forma que os físicos investigavam a natureza da matéria. Outra contribuição também que eu quero complementar aqui do Lattes, que tem grande interferência para nós aqui brasileiros, que ele foi o fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas em Física, CBPF.
Então, assim, foi um centro muito importante para pesquisas e tudo mais, e tem grande interferência para nós aqui brasileiros. Mas, como nem tudo são flores, apesar de suas grandes contribuições para a física e tudo mais, ele não conseguiu ganhar um prêmio Nobel. E nesse tem várias teorias, tem várias coisas que podem ser faladas sobre isso, mas alguns mais sim, discutidos, que mais se parece comprovar, que foi a descoberta, compartilhamento da descoberta, ou seja, ele não fez aquilo sozinho ou parcialmente sozinho. Ele sempre teve muita ajuda de muitos outros participantes, de outros físicos e químicos da época. Então, assim, suas descobertas não tinham necessariamente seu nome. Outra coisa muito importante foi a política científica, ou seja, não é só a descoberta, também tem todo o cenário político envolvido ali em volta e tudo mais. Também tem a nacionalidade dele. Embora não haja evidências concretas, alguns argumentam que a nacionalidade brasileira de látex pode ter sido um fator desfavorável em um prêmio denominado por cientistas europeus e norte-americanos. E também outro fator ali, também muito comentado por não ter ganhado um prêmio Nobel, foi sua concentração em outras áreas da física. Ou seja, além dele participar com contribuição com muitos outros cientistas, ele também participava de muitas áreas de atuação além da física. Então, assim, suas linhas de pesquisa eram muito amplas e, por isso, meio que desmoralizou ele e para ganhar o prêmio Nobel. Ok, muito obrigado, Pedro. Vamos iniciar agora o fórum da questão 8. Gostariam de iniciar aí, galera? Eu queria falar que o látex, né, ele teve papel crucial na descoberta do meson pi, né, conhecido como pion, que é uma partícula subatômica mediadora das interações nucleares fortes. Isso foi um marco na física de partículas, que ele confirmou as teorias sobre as forças que mantêm o núcleo atômico unido. Eu gostaria de ir no balaio do João e falar que ele foi também muito importante para o desenvolvimento de técnicas experimentais, pois o látex contribuiu para o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas experimentais que permitiram a detecção de partículas subatômicas feitas nas chapas fotográficas expostas a raios cósmicos. Essas técnicas facilitaram muitas descobertas futuras e foram essenciais para o avanço da física experimental. Mas falando agora também, ele também nem tudo foi tão fácil, ele teve muitas dificuldades. Uma dessas dificuldades foi justamente o financiamento e a infraestrutura, né? Ele realizou grande parte do seu trabalho experimental com condições muito limitadas, e principalmente quando ele voltou ao Brasil. A falta de estrutura científica avançada, né, há muito tempo atrás, no país dificultou a continuidade de suas pesquisas e sua inovação também. Não só isso, mas também ele enfrentou aquela dificuldade do próprio reconhecimento internacional, né? Que foi até injusto isso daí, né? Que o Pedro até comentou, né? Sobre do Nobel. Então ele enfrentou muitas barreiras significativas para esse reconhecimento do trabalho dele, que foi um trabalho importante, né? A gente escutou aí o Pedro falando. E ele foi muito importante, só que, poxa, no cenário internacional ele foi completamente injusto com ele, né? E embora tenha sido crucial na descoberta do meson pi, né? Embora ele tenha sido muito importante, ele não foi indicado ao prêmio Nobel, né? Então isso foi uma injustiça considerada até histórica, entendeu? Então assim, meu Deus do céu, né? Coitado do látex, do látex, né? Então, infelizmente isso aconteceu. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa, Pedrão? Ou a gente pode seguir? Só complementando aqui, a maior descoberta dele foi o meson pi, que assim, a princípio, muitos vão pensar que é isso, ou da onde vem isso, que representa isso. Mais para frente, quando a gente for explicar sobre a modelo de clássico de partículas, a gente vai voltar a falar do látex, porque ele foi muito importante para outra coisa. Ok, então é isso. Muito obrigado. Vamos então para a questão 9. Explique com simulações como funciona o LHC, Large Hadron Collider. Pois então, o LHC, ou o Large Hadron Collider, ele foi construído para possibilitar que colisões entre partículas ocorressem em uma energia muito elevada.
ele foi construído na Suíça e foi um projeto muito grande de diversos países que teve um custo de bilhões de euros. Porém, o LHC ele consiste em um túnel subterrâneo com um circular de 27 quilômetros e que comprimento de uma circunferência de 50 a 75 metros. É algo muito grande. Uma construção assim, e para a ciência em si. Foi um desenvolvimento muito grande, foi uma parceria entre diversos países, aplicaram dinheiro para desenvolver e entender mais sobre essa área. Mas, continuando a explicação de como o LHC ele funciona, ele consiste em um acelerador de partículas com carga elétrica, que são prótons ou núcleos atômicos de íons de chumbo. Essa aceleração ela é realizada por meio de um campo elétrico, em que se joga um feixe de luz acelerado em uma direção do anel, enquanto o outro feixe é acelerado na direção oposta, até que eles consigam colidir entre si. Então, quando eles colidem, as forças elétricas nucleares, elas são muito grandes, muito. E serão tão intensas que as partículas poderão ser criadas. Isso é algo muito, muito impressionante, que é tão forte. É até difícil de imaginar que algo assim, uma aceleração tão rápida assim, consegue criar partículas em uma colisão. Isso, para mim, foi realmente um choque quando eu descobri sobre isso. E, por exemplo, o LHC, ele foi primordial para a descoberta do bóson de Higgs, e com isso, depois disso, eles adquiriram vários prêmios, e até hoje o LHC ele é utilizado para diversas pesquisas e para o desenvolvimento da ciência e para a realização de grandes experimentos futuros. Aqui, finalizando a parte do LHC, a parte teórica, eu gostaria de mostrar uma simulação de como que acontece mais ou menos dentro do LHC, o que acontece as partículas extremamente aceleradas. E pode passar, por favor, isso. Há uma pequena simulação de mostrando das duas partículas ganhando energia. E não tem muito o que falar, pois é algo meio que muito de visualização. Ela já aumentando ainda mais de velocidade. Essa parte elas estão girando todo o acelerador de 27 km. É um tubo muito extenso. E aqui elas vão girando, ganhando mais velocidade. E dentro dessa parte principal é onde acontece a colisão entre elas. Como pode-se ver, é mais ou menos assim que o LHC ele funciona. E assim que eu obtenho os resultados que são extremamente importantes para a ciência. Eu acredito que seja só isso mesmo. Ok, então vamos agora começar aqui o fórum, né, dessa discussão, e eu gostaria já de falar para vocês que eu vou iniciar essa parte aqui, justamente falando que o LHC ele foi fundamental para a descoberta do bóson de Higgs, né, aquele lá em 2012, né, então foi foi uma descoberta até recente, né, 2012, né, que foi uma partícula atômica nesse bóson, ele é uma partícula atômica que valida o mecanismo de Higgs, essencial para explicar como as partículas elementares elas adquirem massa. E essa descoberta foi um dos maiores marcos da física moderna e resultou até no Prêmio Nobel de Física em 2013. Então, olha só, tanto que o LHC foi importante até para uma parte mais recente, 2012, 2013, entendeu? Olha que interessante. E também, só complementando mais uma coisa, o bóson de Higgs, por essa parte essencial de como que ele explica, ele foi apelidado de partícula de Deus. Algo muito legal, foi muito interessante. Complementando também, o LHC ele permitiu a exploração de fenômenos no nível fundamental da matéria, permitindo assim que os cientistas estudassem as previsões do modelo padrão da física de partículas e procurassem novas partículas e interações que pudessem ir além desse modelo,
como as partículas supersimétricas ou evidências da matéria escura. Anteriormente, a gente falou um pouco sobre o Poisson Pi, lá do látex. E aqui, graças ao LHC, foi descoberta novas partículas além do Poisson Pi. Então, muito importante esse experimento. Mas, assim, eu também queria dizer que, apesar do LHC ser um projeto, assim, de várias... muito importante para a contribuição científica, ele é muito criticado por outras áreas porque ele foi um investimento de 6 bilhões de euros. E muitas pessoas criticam porque falam que o custo operacional é alto, o custo operacional para continuar, que o sendo utilizado é alto para a manutenção, atualização e operações das pesquisas. E muitas pessoas criticam porque esses dinheiros eles poderiam ser destinados para as outras áreas, como questões globais, que são emergenciais, e como a saúde, educação e principalmente as mudanças climáticas. Baseando no que a Ana falou, eu queria também que, como esses problemas que ela citou, porque o LHC é uma máquina extremamente complexa, que além de todos esses problemas de custo e tal, ele torna o experimento longo e complicado. Às vezes são anos de necessário para configurar e ajustar os experimentos, além de interpretar e analisar os dados depois. Demora Pois bastante. E todo mundo sabe que esse ritmo lento de progresso ele pode frustrar muitas expectativas dos resultados mais rápidos ou até mais concretos, né? Porque você fica naquela expectativa, pô, será que vai dar certo? Imagina demorar esse tempo todo e ainda dar errado, sabe? Essa demora de anos assim é muito complicada, né? Exato. Faz sentido. Então, agora a gente pode até aqui passar aqui para a questão 10, né? Nossa, foi uma discussão bem grande essa questão 9, hein? Bem interessante. LHC, hein? Então, agora a questão 10 é explicar o teste do efeito Casimir. Bom, vou falar aqui um pouco sobre o teste do efeito Casimir, né? Em 1948, o físico holandês Henrik Casimir, ele atuava justamente nos laboratórios Philips. Ele, com base em muitos estudos e tal, ele previu que o estudo entre que duas placas metálicas colocadas de forma paralelas, né, como na imagem que a gente está vendo, mesmo elas estando descarregadas, ou seja, não é positiva nem negativa, elas estariam mesmo assim sujeitas a uma força que tenderia a aproximar elas, mesmo sem cargas. E ele também pôde notar que essa força ela só iria aparecer quando a distância dessas placas fosse extremamente pequena, da ordem de vários diâmetros atômicos, por exemplo. E essa atração justamente seria o efeito Casimir. E ela está relacionada justamente às forças de Van der Waals. E esse efeito seria possível a energia térmica pular de 200 a 300 nanômetros no vácuo, ou seja, é muito pequeno. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece. O efeito Casimir ele acontece por causa das flutuações do vácuo, que, como vocês podem ver na imagem, são essas linhas laranjadas. Ou seja, o vazio do espaço ele não é exatamente vazio, pois nela surgem e desaparecem partículas como fótons, por exemplo, em intervalos muito curtos. Quando a gente coloca essas duas placas muito próximas, o espaço entre elas limita os comprimentos de onda possíveis dessas ondas eletromagnéticas, e isso faz com que haja menos fótons entre as placas do que fora, por exemplo. E como resultado, há essa diferença de pressão, a partículas colidindo entre placas do lado de fora. E essa diferença de pressão faz com que as placas sejam puxadas uma para a outra, sabe? E quanto menor for esse espaço entre as placas, mais limitados serão os comprimentos de ondas e os modos do vácuo entre elas. E isso reduz a densidade de energia do vácuo no interior e aumenta a diferença de pressão dentro e fora das placas. Fortalece muito a atração entre elas. E é isso, assim, basicamente o efeito. Ok, muito obrigado, Felipe. Vamos iniciar aqui o fórum, então, da questão 10. Então, primeira pessoa aí que quer começar aí. Eu gostaria de falar que essa descoberta do efeito Casimir, ela revelou que duas superfícies muito próximas no vácuo exercem uma força de atração devido às flutuações quânticas no campo eletromagnético, demonstrando como o vácuo quântico pode gerar forças reais.
Eu acho muito interessante essa parte que ela falou, mas assim, gostaria de ter te falar uma parte até mais interessante também, que eu acho que essas pesquisas, né, que foram realizadas, elas mostraram que a geometria das superfícies, elas afetam a intensidade e a direção da força de Casimir. Então, caramba, né? E isso foi descoberto em experimentos com superfícies curvas e até que permite um maior controle sobre essas forças, né? E isso foi essencial para o design de dispositivos nanoestruturais, né? Aquela tal da nanotecnologia, né? Então, sim, muito interessante esse efeito Casimir. Em algumas condições específicas, como usar materiais e fluidos de elétricos entre as superfícies, foi descoberto que a força de Casimir pode ser repulsiva. E isso daí abre possibilidade para aplicações em dispositivos que necessitam de controle preciso de forças em nanoescala, como sistemas de levitação. Complementando também uma coisa que o Jurive e o João falou, que com o avanço dos instrumentos de precisão, como o uso de microscópios de força atômica, os pesquisadores conseguiram medir o efeito de Casimir em nanoescalas, tipo, muito pequeno. Não só confirmando também as previsões teóricas, mas também possibilitou uma nova linha de pesquisa dentro do mundo de nanodispositivos e sensores de alta sensibilidade, que são tipo muito utilizados, muito importantes na nossa vida. Nosso celular, por exemplo, se usufrui muito de nanotecnologia graças a esse experimento que surgiu. Só para complementar aqui, então, né, a gente tem falado muito sobre nanodispositivos e nanoestruturas. Só para contextualizar um pouco mais o que são esses dispositivos nanoestruturais, são sistemas ou estruturas construídas com uma escala nanométrica, né, que é muito pequeno. Só para ter noção, corresponde a 1 bilionésimo de metro, por exemplo. Esses dispositivos eles são projetados para explorar as propriedades únicas que surgem nessa escala, como alterações em propriedades ópticas, por exemplo, elétricas, térmicas e mecânica dos materiais, e que se comportam de maneira distinta em relação ao que ocorre em dimensões macroscópicas, né? Então, é justamente utilizado para estudar quando acontecem nesse mundo nanométrico, né, que a gente... E é isso. Ok, obrigado então. Foi uma discussão bem interessante também, né? Que a questão da nanotecnologia também é muito importante e está presente no nosso dia a dia também. Claro que não com a escala como se fosse uns aparelhos aqui, né? Mas ela vem se tornando cada vez mais presente com o tempo, né? E bom, vamos então para a nossa questão 11, onde ele está falando para a gente explicar o experimento do Axion Dark Matter Experiment, ou ADMX, né? E basicamente esse experimento é um experimento da física de partículas, com o objetivo de detectar a matéria escura, que a gente tanto ouve falar aí na física, né? Que é a tal da matéria escura, focando especificadamente na tentativa de encontrar uma partícula teórica chamada axion, né? Por isso aí o nome, né? Axion, né? Proposto pela primeira vez na década de 1970 como solução para o problema da violação de simetria da cromodinâmica quântica, né, QCD. O axion ele também foi identificado como possível componente da matéria escura. Essa forma de matéria, embora não interaja visivelmente com a matéria ordinária e não emita luz, ela exerce uma influência gravitacional significativa, né, sobre o universo, sendo considerada essencial para a compreensão da sua estrutura. O ADMX ele utiliza a técnica conhecida como cavidade de microondas ressonante, um detector de rádio altamente sensível, né? No núcleo do experimento há um campo magnético muito forte, vocês estão vendo até na imagem aí, o main magnet, né? E gerado, né, por um ímã supercondutor, que está também ali presente na imagem, juntamente com a cavidade metálica que ressoa em frequências específicas de microondas. E a teoria ela sugere que, se o axion existe, ele pode se converter em fótons, partículas de luz, né, ao interagir com o campo magnético dentro dessa cavidade. Para possibilitar essa conversão, a cavidade ela é ajustada a uma frequência específica
onde, teoricamente, os áxions eles poderiam se manifestar como fótons, produzindo uma pequena quantidade de radiação de microondas. E para detectar essas microondas extremamente fracas, né, o ADMX ele conta com um amplificador ultrassensível, resfriado às temperaturas próximas do zero absoluto ali, né? O que permite captar sinais sutis. Além disso, como a massa do áxion é desconhecida, o experimento realiza uma varredura contínua das frequências da cavidade para cobrir uma faixa ampla, né, na tentativa de encontrar a frequência correta em que os áxions poderiam se converter em fótons. Os dados coletados são então analisados em busca de um sinal claro e consistente que possa indicar a presença de áxions. Então, o que contribuía para a comprovação da existência da matéria escura. Então, é muito interessante esse experimento justamente para a gente buscar a matéria escura, né, tão famosa aí hoje em dia. E agora vamos iniciar aqui então o fórum dessa questão 11. Alguém gostaria de começar? Eu gostaria de começar apontando, né, que o ADMX é um dos experimentos mais avançados e sensíveis focados na busca por esses áxions, né? E ele pode fornecer uma resposta concreta para a natureza da matéria escura, cara. Isso é uma coisa muito impressionante, pois até então a matéria escura é uma coisa que a gente não tinha muito conhecimento, né? Até complementando o que o Felipe falou, que o uso de cavidades ressonantes e detecção de microondas em ambiente ultrafrio é um avanço tecnológico tão significativo que pode ser usado até para experimentos futuros. Ou seja, esse é um experimento tão à frente do seu tempo que ainda assim não consegue fornecer tanta... A gente não conseguiu tirar tanta coisa dele ainda. Eu também gostaria de falar que, assim, o ADMX baseia-se fortemente na teoria de que a matéria escura seja composta por áxions, uma hipótese que, infelizmente, ainda não foi confirmada, não se tem nenhum embasamento ainda. Então, se a matéria escura não for composta de áxions, os esforços podem não trazer os resultados que a gente espera. Eu queria falar também que o experimento disso é extremamente limitado. A faixa de frequência que pode ser alcançada na cavidade ressonante, ela precisa ser ajustada gradualmente, que consome muito tempo de trabalho, tempo de pesquisa e tudo mais. É muito problema aí, né? Infelizmente ainda tem essa questão, né? De justamente levar muito tempo também, né, para isso. Muito complicado. Mas é um experimento muito interessante, que é justamente em busca, né, da matéria escura aí que a gente tanto fala no mundo hoje em dia da física, né? Então, a gente já pode então passar para a questão 12, não tem mais o que complementar aí. Então, questão 12, descrever o modelo padrão da física de partículas. Então, mais uma vez aqui a gente vê os descobertas e experimentos complementando, porque esse é um modelo de física de partículas, por exemplo, foi estudado por Látex, foi iniciado lá nos raios catódicos, e assim, é uma teoria que descreve as partículas fundamentais que compõem toda a matéria visível e as forças que atuam sobre elas. Ou seja, é como um catálogo completo das partículas, elementos e suas interações, formando a base da nossa compreensão do universo atual. As principais características do modelo padrão são as partículas fundamentais, as forças fundamentais e as simetrias. O que seriam elas? Switchando um pouco elas, seriam assim: partículas fundamentais. É o modelo clássico de todas as partículas conhecidas em duas categorias: os fênons, constituídos de matéria, e os bósons, mediadores das forças. Aqui a gente vê lá agora o Poisson Pi, lá do látex. Ele entra aqui dentro desse modelo, das partículas fundamentais. Além disso, a gente também tem as forças fundamentais, que é o modelo padrão que descreve 3 das 4 forças fundamentais da natureza: a eletromagnética, a nuclear forte e fraca, e isso, a eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. A gravitacional, ela não se aplica aqui nesse modelo padrão. E também a gente tem as simetrias, que as leis da física descritas pelo modelo padrão apresentam diversas simetrias que suas propriedades permitam serem inalteradas sob transformações. Ou seja, isso daqui é uma lei, não se muda, não é aquilo e pronto.
No mais, é isso. Podemos abrir agora para o fórum de dúvidas, de questionamento. Eu queria falar que o modelo padrão que se citou é extremamente bem sucedido em prever resultados experimentais. Ele prevê com alta precisão as interações das partículas fundamentais. E digo mais, foi confirmado por muitos experimentos, incluindo a descoberta do bóson Higgs em 2012, o que validou ainda mais o modelo. Já não vai assim, eu gostaria de falar que a unificação das forças fundamentais, exceto a gravidade, o modelo ele consegue unificar 4 forças: a eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte. Isso, obviamente. E isso simplifica bastante a compreensão das interações entre as partículas e foi um avanço em uma direção a uma teoria mais unificada entre todas essas forças. Mas puxando também pelo lado da Ana, justamente ela não unificou todas, né? Ela está unificando as fundamentais menos a gravidade. E aí, como esse modelo padrão ele não inclui a gravidade, deixa uma lacuna ali na teoria, né? E a física moderna, ela tenta buscar uma teoria que unifique todas as forças do universo, incluindo a gravitação. Então, infelizmente, esse modelo não está completo, ainda falta essa parte da gravitação também. Exatamente. E puxando o gancho também dessa falta da gravitação, a gente estava falando anteriormente da matéria escura, né? E justamente a falta de explicação dessa matéria escura faz com que o modelo não seja 100% ali. Que juntos eles representam 95% do conteúdo da massa de energia do universo, né? A matéria escura e a energia escura. E essa limitação sugere que o modelo padrão é incompleto, que é uma teoria mais abrangente e necessária para descrever o universo, né, em sua totalidade e tudo mais. Só complementando no contexto geral, que esse modelo padrão é só uma teoria, ainda não é uma coisa totalmente comprovada, muito pelo fato de ainda faltar parte da força gravitacional, ainda falta parte da matéria escura, mas assim, no que diz respeito às outras matérias, às outras forças, ele é muito bom, ele descreve muito bem as coisas e está sendo cada vez mais amplamente usado. Ok, muito obrigado então, Pedro. Vamos então agora para a nossa questão 13 no caso. 3, né? E agora, realizar uma pesquisa detalhada sobre como o eletromagnetismo está sendo aplicado, o desenvolvimento de tecnologias e por aí vai. Vai lá. Então, né, eu vou falar aqui um pouco sobre como o eletromagnetismo surge na aplicação dessas tecnologias para gerar energia de forma sustentável, né, que é um tópico muito importante hoje em dia. Né? O eletromagnetismo ele desempenha essa função, um papel fundamental no desenvolvimento dessas tecnologias sustentáveis, e ele é a base para a solução de muita geração de energia, para a transmissão, armazenamento de energia limpa também, e até eficiente, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre as principais tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Primeiramente, a energia solar, né? Os painéis solares convertem a luz em eletricidade através do efeito fotovoltaico. É uma aplicação direta dos princípios eletromagnéticos. As pesquisas têm focado em materiais mais eficientes e em novos métodos para maximizar a absorção de luz, o que reduz os custos e aumenta a eficiência energética, né, desses painéis solares. Indo agora para a energia eólica, turbinas eólicas geram eletricidade a partir do movimento das hélices, né, todo mundo sabe, energia cinética, que faz gerar pelo vento, né, que faz um gerador eletromagnético. E com o avanço na engenharia eletromagnética, as turbinas estão se tornando cada vez mais eficientes e confiáveis, e contribui também para o aumento da capacidade dessa geração de energia. Também a gente tem a transmissão sem fio de energia. A transmissão de energia sem fio utiliza campos eletromagnéticos para transferir energia entre pontos distantes, sem a necessidade de cabos, que pode reduzir as perdas na transmissão e permitir novas formas de abastecimento do dispositivo. Esse método também está sendo testado para carregar veículos elétricos, por exemplo, alimentar dispositivos médicos, e até mesmo para fornecer energia para satélites no espaço, ou seja, é uma tecnologia muito incrível. A gente também tem a fusão nuclear, que é uma fonte extremamente limpa, e o eletromagnetismo é crucial para controlar e confinar o plasma a temperaturas extremas dentro dos reatores.
o campo eletromagnético criado por ímãs supercondutores ajuda a manter o plasma estável, né? E aproximando-nos da possibilidade de uma fonte praticamente inesgotável de energia limpa. Seja incrível, né? Essas inovações têm o poder de transformar o setor energético, tornando mais sustentável e diminuindo as dependências de fontes fósseis, que é essencial para combater as mudanças climáticas também. Claro, muito interessante, Felipe. E assim, até falando aqui um pouquinho sobre o que você falou, é que assim, o eletromagnetismo, ele é fundamental, sabe, para tecnologias de turbinas eólicas, né, que vocês estão vendo até na foto aí, a questão das hidrelétricas também, que estão usando muito a indução eletromagnética para gerar eletricidade a partir dessas fontes renováveis, né? E esse processo ele acaba até reduzindo a dependência de combustíveis fósseis, ajudando a diminuir emissões de gases de efeito estufa e até promovendo uma matriz energética cada vez mais limpa e sustentável, né? E eu queria adicionar também que as tecnologias eletromagnéticas elas permitem a transmissão de energia e dados sem fio, como um sistema de carregamento por indução que a gente tem hoje em dia. A redução de cabos e conectores físicos diminui o uso de materiais por causa disso e reduz a necessidade de manutenção e contribui para a infraestrutura urbana mais sustentável e com menor impacto ambiental. Pô, também eu gostaria de complementar aqui. O eletromagnetismo, sim, é muito importante para nossa vida, sim, tem muitos pontos positivos, mas é inegável que os dispositivos eletromagnéticos, eles utilizam materiais muito nobres, como o neodímio, que são muito difíceis de ser explorado, muito difícil de... que gasta muita energia, água e degrada muito o ambiente dele. Além de tudo, eles geram resíduos muito tóxicos. Então, assim, o eletromagnetismo é muito importante, mas os materiais que ainda são utilizados para construir dispositivos eletromagnéticos são muito impactantes no sistema da Terra, principalmente nos dias atuais, onde degradação e tudo mais está muito em pauta. E também para falar que essa proliferação de dispositivos que utilizam o eletromagnetismo, ela pode causar interferências eletromagnéticas, especialmente em áreas com grande concentração de equipamentos eletrônicos e sistemas de comunicação. E agora que a gente, nessa sociedade atual, que a gente depende de tudo, de comunicação, então o que a gente viu lá que pode acontecer em São Paulo, sem interferência pode causar muito problemas e pode prejudicar a vida das pessoas, porque isso pode comprometer a eficiência de certos sistemas e demandar blindagens específicas, o que pode também, além de gerar custos adicionais e o impacto ambiental, se os materiais não forem devidamente reciclados. Pois é, completando, né, puxando o gancho disso que a Ana falou, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, os nossos sinais de internet, por exemplo, como eles funcionam, cada vez você vê uma perda de pacote significante, você vê que os sinais são muitas redes de operadoras e nem sempre elas acabam funcionando 100%, né, dependendo do local que você está, justamente por essa interferência. Porém, não é inegável que o eletromagnetismo é um pilar para as tecnologias sustentáveis. Ele capacita fontes de energia renovável, transporte limpo e armazenamento eficiente. É claro, tem os seus pontos negativos ainda, como a gente falou sobre a raridade dos materiais que são utilizados, mas com certeza, com o avanço contínuo dessas tecnologias, o papel do eletromagnetismo vai se tornar cada vez mais relevante na transição para um sistema energético mais sustentável, né, gerando assim, uma maior longevidade para o nosso mundo. E é Com isso. certeza. Tá certinho, Felipe. E muito obrigado também por completar. E essa discussão é até muito interessante, porque assim, é coisa de sustentabilidade, né? Então, assim, quando envolve isso e envolve o nosso planeta, muitas ideias e muita discussão ali, né? E, e é muito interessante também as ideias que vão surgindo e quanto o eletromagnetismo está envolvido nessas ideias sustentáveis também, né? Então, o eletromagnetismo também é muito importante para a sustentabilidade. Então, vamos para a questão 14.
que é descrever os tipos de pilhas existentes e os princípios de funcionamento, né? E as equações para explicar as reações químicas também. Bem, eu que vou falar essa parte, e as pilhas ou células galvânicas são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução, e existem diferentes tipos de pilhas, cada uma baseada em diferentes materiais e reações químicas, com características variadas em termos de desempenho, durabilidade e aplicação. Agora eu vou falar dos tipos de pilha que existem. Eu separei algumas aqui de todas as pilhas e vou falar um pouco deles. A gente tem primeiramente as pilhas secas, que elas são compostas de zinco, dióxido no ánodo, zinco, no cátodo, dióxido de manganês, e tem um eletrólito de cloreto de amônio e cloreto de zinco. A pilha seca de Leyland é uma célula primária não recarregável, onde ocorre a oxidação do zinco no ánodo e a redução do dióxido de manganês no cátodo. O eletróclito, geralmente uma pasta, contém NH4Cl, que facilita a condução de íons. A gente pode ver as reações que acontecem no ánodo, que é a oxidação, e no cátodo, que é a redução. A reação global envolve a oxidação do zinco e a redução do dióxido de manganês, produzindo eletricidade. Pode passar para a próxima. As pilhas alcalinas, elas são compostas de um ánodo de zinco, o cátodo de dióxido de manganês e o eletróxido de hidróxido de potássio. O princípio de funcionamento dela, as pilhas alcalinas são semelhantes às pilhas secas, mas com uma diferença importante. O eletrólito é uma solução de hidróxido de potássio, em vez de cloreto de amônio. Isso aumenta a eficiência e a capacidade da corrente. A gente pode ver as reações do ánodo e do cátodo aí também. As pilhas de mercúrio, elas são um pouco diferentes, mas quase a mesma coisa. Ela tem um ánodo de zinco, o cátodo de dióxido de mercúrio, que dá o nome de pilha de mercúrio, o eletróxido de hidróxido de potássio, e o princípio de funcionamento são pilha de mercúrio. As pilhas de mercúrio foram amplamente usadas em dispositivos pequenos e de baixa energia, com aparelhos auditivos, até serem progressivamente substituídos devido à toxicidade do mercúrio, que o mercúrio é tóxico, não é bom ficar usando toda hora. Aí a gente tem as reduções, de novo, de ânodo e de cátodo. Temos as pilhas de lítio, que o ânodo é o lítio metálico, o cátodo são diversos materiais, pode ser dióxido de manganês, óxido de cobalto, o eletrólito é eletrólito orgânico contendo sal de lítio. Essas pilhas de lítio são muito eficientes, duradouras e leves, o que se torna ideal para dispositivos eletrônicos portáteis. É o que geralmente a gente usa no dia a dia, em dispositivos. A gente tem as reações dela de ánodo, que é a redução usando MnO2, como por exemplo. Agora a gente tem as baterias de íons de lítio, que o ánodo é grafite com íons de lítio intercalados, o cátodo é óxido de cobalto de lítio, outros óxidos de metal, e o eletrólito é a solução de sal de lítio em solventes orgânicos. O princípio de funcionamento, essas baterias são recarregáveis e funcionam com base no movimento de íons de lítio entre o átomo e o cátodo durante a carga e a descarga. Essa é a diferença das pilhas que a gente tem em casa, que a pilha que não é recarregável é só a pilha de lítio. A pilha que a gente consegue recarregar é de íon lítio, né? E as reações dela é de descarga, com oxidação no ánodo e redução no cátodo, e carga. As reações são revertidas durante o processo de recarga. E por último, a gente tem a pilha de combustível, que usa um ánodo de hidrogênio, um cátodo de oxigênio, e o eletrólito pode variar, mas comumente ácido fosfórico ou membrana polímero condutor de prótons. O princípio de funcionamento dele as pilhas de combustível convertem energia química do hidrogênio e do oxigênio diretamente em eletricidade, com água como subproduto. Elas operam continuamente desde que o fornecimento de combustível seja mantido. Aí tem as reações de ánodo, que é de oxidação, e cátodo de redução. Então, galera, agora vamos iniciar aqui o fórum da questão 14. Basicamente, a gente vai falar de cada pilha, tá bom? Agora eu vou falar aqui para vocês da primeira pilha, que no caso que o João falou foi as pilhas secas, se eu não me engano. E o que eu acho? Elas são as pilhas de baixo custo, né? São bem econômicas e amplamente acessíveis. A gente consegue ter muito acesso a essas pilhas secas, né? Elas têm também uma boa durabilidade em prateleira, né? Podem ser armazenadas por longos períodos de tempo. Mais
Mas uma das características ruins dela é que ela não dura muito em dispositivos de alta drenagem. Ou seja, ela descarrega muito rápido nesses dispositivos. E também se fala que elas estão propensas ao vazamento, porque com o tempo o eletrólito pode vazar e isso vai correndo todo o dispositivo, então acaba com toda a pilha. Complica bastante, né? Então, beleza. Vamos tentar agora falar das pilhas alcalinas. O que vocês acham dessas pilhas? Então, eu queria falar que eu acho ela muito boa, porque ela tem uma maior capacidade, porque elas duram mais em dispositivos de alta drenagem, como brinquedos e câmeras, e assim, é basicamente o que muitas pessoas utilizam no dia a dia. Também tem muito parecido com a pilha anterior, que ela tem a menor probabilidade de vazamento em comparação às pilhas secas. Ou seja, que elas são mais seguras em relação às pilhas secas. Pois é, mas um ponto ruim é que o preço é muito alto, por exemplo, elas são bem mais caras do que as pilhas secas convencionais. E eu tenho um descarte complicado, que contém materiais que podem ser prejudiciais ao meio ambiente também. Interessante, né? Então agora vamos tentar falar agora das pilhas de mercúrio, né? Elas normalmente têm um tamanho muito compacto, né? São pequenas e adequadas, né, para dispositivos miniaturizados, né? Aquelas miniaturas. Outro ponto positivo dela também é que ela fornece uma tensão constante durante todo o seu uso. Ou seja, ela é a mesma tensão, não importa se está com a bateria cheia ou se está acabando. É sempre o mesmo. E assim, apesar de todos esses pontos positivos, a pilha de mercúrio é altamente tóxica, porque o mercúrio é um metal tóxico e muito pesado e perigoso, e pode causar diversas doenças, e sem falar que, uma vez ingerido, ele não sai mais do seu corpo. É mais fácil você acumular mercúrio e pode causar diversos problemas. Exatamente, e por isso, por ser tão tóxico, tão perigoso, o uso é extremamente restrito. A fabricação e o uso são limitados por leis ambientais, então não é qualquer um que pode ter e fabricar esse tipo de pilha. Exatamente, é uma pilha perigosa. Então Sim, agora sim. vamos tentar agora falar das pilhas de lítio, né? O que vocês acham da pilha de lítio? Bom, eu acho que ela possui uma densidade muito alta de energia e tem uma capacidade maior, ou seja, ela é ideal para dispositivos eletrônicos de alta eficiência, né? E assim, eu também acho que elas mantêm a carga por longos períodos de armazenamento, que é muito bom e tem uma vida útil muito longa. Então ela acaba sendo uma alternativa muito boa para quem não quer ficar reutilizando, comprando sempre novas. Mas em compensação o custo dela é muito elevado, ela é mais cara em comparação a outros tipos de pilhas primárias. Tá, outro ponto negativo também dessa pilha é que elas podem superaquecer muito facilmente, principalmente quando são danificadas, o que não é muito interessante para pilhas, porque tem materiais tóxicos e também podem até, em algumas situações, explodir. Beleza. Então agora vamos falar das baterias de íon de lítio, né? Aquela que é recarregável, né? E eu acho que ela é muito interessante, principalmente por esse ponto, né? Que elas são recarregáveis. Então você pode ir usando ela, depois que descarrega, você reabastece ela, recarrega, né? E aí ela pode ser utilizada de novo, né? Então é bem interessante, né? Tem algumas que podem ser recarregadas até centenas de vezes, né? Reduzindo assim o descarte das pilhas, né? Até complementando um pouco o que o Jori falou, que essas são as pilhas ideais para carros elétricos, que está agora se popularizando cada vez mais. Essas são os tipos de pilha ideal para esse tipo de veículo. Então, nesse caso, né, a gente falou sobre ela ser recarregável, ela pode ser recarregável até centenas de vezes, por isso nem sempre vai ser uma boa opção, porque ela sofre uma degradação ao longo do tempo, né? Então, cada carga, sua capacidade ela vai diminuir, cada ciclo de cargas, né? Então, não é tão perfeito assim ainda. E além disso, ela é sensível a temperaturas extremas. Pode ser perigoso ser exposto ao calor intenso ou em condições de sobrecarga. Tá aí um bom ponto também da pilha recarregável, né? Que é um problema, né? Dois problemas importantes, né? Que tem que lidar depois. E sobre as pilhas de combustível, né? Que é a última aí que tá aparecendo no slide aí. O que vocês acham dela? Eu acho que a fonte contínua de energia, desde que abastecidas com hidrogênio sério, geram eletricidade sem recarga. Você só precisa ter hidrogênio e oxigênio.
Exatamente, elas possuem também uma baixa emissão, produzem algo com um único subproduto, e, ou seja, elas são ambientalmente muito amigáveis, elas são ótimas para o meio ambiente. Mas ela também tem pontos negativos, e um deles é a falta de infraestrutura para abastecimento do hidrogênio. Ou seja, é um material muito complicado de ser manuseado e não é qualquer infraestrutura que vai conseguir fazer esse abastecimento. E sem falar que ela não é muito acessível, porque além disso, ela tem um alto custo de produção, pois é uma tecnologia ainda cara e ela exige materiais específicos e complexos, então torna um acesso a ela ainda muito limitado. Exatamente, né? Então, acho que a gente pegou todas as pilhas, né? Falou de todas as pilhas, se eu não me engano. Então, agora a gente consegue agora passar, né, para a questão 15. Então, na questão Vamos 15, lá. né, é o funcionamento da bateria de ferro, né? Indica as vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Eu vou falar um pouquinho sobre as pilhas de ferro, né? Na luta para acabar com as emissões de carbono que cozinham o planeta, todo mundo sabe, as baterias recarregáveis de íon lítio que a gente citou na questão anterior, elas tornaram-se uma tecnologia central, todo mundo sabe. Elas podem alimentar carros elétricos que percorrem até 500 quilômetros por carga, podem armazenar eletricidade suficiente para sustentar milhões de casas por horas. Isso é uma parte central da capacidade das usinas de armazenar quantidades cada vez maiores de energia renovável. É por isso que o ex-vice-presidente do negócio de energia estacionária da Tesla, o Matthew Jaramillo, ele está se concentrando na construção de baterias feitas de ferro, que é um material abundante e barato, e custa apenas $115 a tonelada. E ele diz que sua startup, a Form Energy, criou baterias de ferro que podem armazenar eletricidade por pelo menos 100 horas, muito mais do que os pacotes de íon lítio em grande escala de 4 a 6 horas fornecem. E ele está citando, né, num mundo onde há ferro e todo o resto, há mais ferro extraído do que carvão. Ele disse, né? A gente pode ver no artigo da Forbes. Ter uma bateria baseada em ferro significa que você pode dimensioná-lo o quanto você quiser, e não há limitação de matéria-prima, né? Então agora eu vou explicar um pouco como é que é o seu funcionamento. O princípio básico da bateria de ferro é a reação química entre o ferro e o oxigênio, que gera a eletricidade. O funcionamento se dá por meio de dois eletrodos. O anodo, que é feito de ferro, e durante a descarga, o ferro no anodo reage com o oxigênio para formar o óxido de ferro e libera os elétrons e gera eletricidade nesse processo. Já o cátodo, ele entra em contato com o ar ou oxigênio. Durante a descarga, o oxigênio reage com os elétrons liberados do ferro, complementando o circuito e formando os óxidos. O processo é reversível em muitos tipos de baterias de ferro e permite também que a bateria seja recarregada ao aplicar uma corrente elétrica. Esse processo reverte as reações químicas, restaurando o ferro no anodo e liberando o oxigênio do cátodo. Pode ir para a discussão. Ok, então vamos começar a discussão aqui do fórum, né, da questão 15. Pode ir lá. Então, eu gostaria de começar o fórum reiterando a coisa que o Felipe falou, que as baterias de ferro utilizam materiais abundantes e baratos, se assim podemos dizer, como o ferro, em vez de materiais caros, como o lítio ou cobalto. Isso torna a produção dessas baterias mais econômicas e menos impactante ambientalmente para o meio ambiente. E também continuando falando que as baterias de ferro são menos propensas a riscos de superaquecimento e explosão em comparação às baterias de lítio. E, ademais, elas tendem a ter uma vida útil muito mais longa, o que torna ideal para aplicações de armazenamento de energia em larga escala, como as redes de energia renováveis, onde a estabilidade e segurança são extremamente fundamentais. Exatamente, né? E assim, elas, pensando mais para um lado das baterias de ferro, que é um ponto até negativo, é que elas possuem uma densidade de energia mais baixa em comparação, né, com as baterias de íon lítio. O que significa que armazenam menos energia para o mesmo volume ou peso. Isso limita, né, o seu uso em dispositivos portáteis ou em veículos elétricos, onde o espaço e o peso são fatores críticos, são fatores muito importantes ali, né? E elas geralmente apresentam menor eficiência em ciclos de carga e descarga rápida. Pode ser um problema em aplicações que existe uma resposta rápida de energia. Isso torna menos adequada para algumas aplicações de alta demanda, como eletrônicos de consumo ou veículos elétricos, que exigem carregamento rápido. Não é Exatamente, né? isso.
Acho que não tem mais nada a acrescentar, porque a gente falou bastante sobre pilhas, tanto nessa questão quanto na passada, né? Uhum. Foi Basicamente bastante, né? isso. Uhum. E agora a gente pode então passar, né, para a questão 16, que é basicamente, né, sobre os detalhes de como se determina experimentalmente a constante de Avogadro. Vai lá, Pedrão. Então, a constante de Avogadro, inicialmente explicando o que é, representa o número de partículas em um mol de substância. É uma das mais importantes constantes fundamentais na química. A determinação precisa desse valor ao longo dos anos envolveu diversos experimentos e muitos deles muito sofisticados. Primeiro método cristalografia de raios-x. Princípio por trás disso. Ao incidir um raio-x em um cristal, os átomos difratam os raios, formando um padrão de interferência. Analisando este padrão, é possível determinar a distância entre os cátodos no cristal. A distância entre os átomos no cristal, no caso. A determinação da constante de Avogadro, conhecendo a massa molar do cristal e a distância entre os átomos, pode-se calcular o volume ocupado por mol de cada átomo e, consequentemente, o número de átomos em um mol, ou seja, a constante de Avogadro. Também tem a eletrodeposição. O princípio por trás disso é ao passar uma corrente elétrica através de uma solução eletrólica, os íons são dispostos em um eletrodo, mantendo assim a quantidade de carga elétrica necessária para um dispositivo para depositar uma determinada massa de substância, podendo calcular o número de elétrons envolvidos e, por consequência, o número de átomos ou íons depositados ali naquela substância. A terceira, que é não menos importante, é a espectrografia de massa. Princípio por trás disso, a espectrometria de massa permite a determinação da massa dos átomos e moléculas individuais, ou seja, comparando a massa de uma amostra com a massa de um átomo individual, pode-se calcular o número de átomos na amostra e, assim, a constante de Avogadro. Ok, muito obrigado, Pedro. Vamos então iniciar aqui o fórum da questão 16, certo? Alguém gostaria de começar? Pode ser eu. Um dos pontos muito bons que a gente pode perceber é a precisão das medidas de massa atômica e molecular. A determinação experimental, né, dessa constante de Avogadro, ela permite uma precisão muito elevada ao calcular massas atômicas e moleculares. E essa precisão ela é fundamental para os cálculos químicos, né, para aplicações em diversas áreas da ciência e tecnologia. Então, revolucionou tudo que isso, poder calcular tudo com uma precisão exata. Sim, com certeza, né? E a gente usa muito em química, né? Principalmente o pessoal do ensino médio usa bastante esse número. A gente também, quando passa por química, né, aqui na faculdade também, a gente acaba utilizando muito esse número de Avogadro. E outro ponto também que eu gosto de falar dessa questão do número da constante de Avogadro é o desenvolvimento de técnicas avançadas, né? Basicamente, essa determinação dessa constante de Avogadro, ela estimulou, na verdade, o desenvolvimento de técnicas experimentais avançadas, né, como a difração dos raios-x em cristais de silício, usado até para medir, se eu não me engano, a constante com alta exatidão, né, justamente por conta dessa exatidão da constante. E essas técnicas elas beneficiam a ciência de materiais e a metrologia em geral. Só que, infelizmente, assim, reforçando um ponto negativo, é porque ela depende de condições experimentais muito complexas, porque o processo exige condições experimentais super rigorosas e equipamentos de alta precisão, o que torna a determinação da constante de Avogadro complexa e dispendiosa, e isso limita sua determinação precisa a laboratórios altamente equipados. Então, não há um projeto, assim, um experimento que dá para fazer em escolas públicas, em laboratórios menores, infelizmente. Pois realmente ela precisa de alta precisão. E as possíveis fontes de erro, mesmo com as técnicas avançadas, a determinação experimental pode estar sujeita a erros sistemáticos e a fatores externos.
como você pode ver impurezas no materiais, a dificuldade como é medir com exatidão a rede cristalina. Isso pode afetar ligeiramente a precisão do valor obtido. Só complementando assim, na discussão geral, que a determinação experimental da constante avogada é um processo muito complexo que envolve a combinação de diversas técnicas e conhecimentos científicos. Assim, a precisão com que esse valor é conhecido tem impacto significativo em diversas áreas da ciência, não só na química, mas também tem muito impacto na física fundamental. Ok, muito obrigado então pela discussão, galera. Foi bem interessante. E agora vamos partir para uma parte mais geral, né? O que vocês acharam dessa pesquisa como um todo, desse experimento como um todo? Vocês gostaram? Quais as partes que mais chamaram a atenção de vocês? Vamos lá, me contem a experiência de vocês com essas pesquisas também. Então, pode falar. Pode começar. Só queria falar que, assim, muitos experimentos a gente pode provavelmente conhecer, mas a gente não sabia que tenha tanta correligação. Por exemplo, lá nos experimentos raios catódicos se iniciou a linha de pesquisa da física de partículas, que daí já vem o Látex, que é um cientista brasileiro, que já foi um dos pioneiros, não só foi um dos principais ali de pesquisa, depois ele também abriu novas linhas de pesquisa dentro da física de partículas, depois vem o modelo padrão, que deu continuidade a toda essa linha de raciocínio. Então, assim, várias coisas que provavelmente a gente já sabia de antes, desde o ensino médio até cá, mas que tem muita correligação. Achei isso muito incrível. E eu também queria falar que foi muito interessante fazer toda essa parte de pesquisa, entender mais sobre como que funciona essa parte de teórico simulado do eletromagnetismo, como começou sua história. Eu realmente não conhecia o William Gilbert, nem sabia que ele existia, que ele foi de grande importância no eletromagnetismo, no magnetismo. E, além disso, diversos outros experimentos que os meninos trouxeram aqui, explicaram para a gente. E foi muito interessante ter essa discussão com vocês, reforçar os pontos negativos e positivos, e entender, assim, que tudo realmente combinou para a gente estar nos dias atuais e que provavelmente vamos continuar sempre avançando, e que o eletromagnetismo, ele sempre vai fazer parte das nossas vidas agora. Sim, e foi legal de fazer essa pesquisa, da gente entender como foi feito os experimentos para a gente saber o que a gente conhece hoje, como a descoberta do spin, essas coisas. Como eles fizeram esses experimentos, o que eles pensavam na época, quais eram as limitações. Isso foi muito interessante se pesquisar para ter esse conhecimento, né? O que gerou essas pesquisas hoje em dia foi uma coisa muito, assim, divertida e legal de se aprender. Cara, o que mais me chamou a atenção foi justamente ver como todas essas pessoas que a gente pesquisou, o quão genial eles eram para chegar naqueles resultados e naquela época, foi há muito tempo atrás, onde a gente pôde ver sempre nos pontos negativos, que os pontos negativos eram sempre a infraestrutura, eles tinham limitações, e mesmo assim eles conseguiram criar coisas incríveis que nem hoje em dia se consegue contestar ou criar algo melhor, sabe? E justamente isso levando para o ponto do eletromagnetismo também, como a Ana falou, que está muito presente nas nossas vidas. Uma coisa que pegou muito foi na parte que eu pesquisei sobre as energias renováveis, e o tanto que, se não fosse pelo eletromagnetismo, a gente não teria nada disso. E eu nem imagino como seria o mundo hoje em dia caso a gente não fosse nenhuma fonte de energia renovável. E foi isso. Entendi. E também, falando mais da minha parte, né, eu como líder também geri essa questão das pesquisas também, de distribuir as pesquisas entre todo mundo. E assim, é muito interessante você ter essa divisão e você também ver outras pessoas pesquisando. E aí, nessa discussão nossa aqui também, um complementando o outro, igual puxando o gancho do Pedro também, uma pesquisa complementando a outra, né? E é muito interessante, né? Você vê ali a evolução que teve o eletromagnetismo ao longo dos anos, as pesquisas, o jeito de pensar que antes era de um jeito e passou a ser outro por conta de experimentos, e ver essa importância deles para nós hoje em dia, né? A questão da lâmpada elétrica que a gente falou muito, né? A questão da sustentabilidade também ali que o Felipe ele trouxe essa discussão, a gente discutiu bastante. A questão das pilhas também, que foi até uma pauta de discussão. E assim, a gente também acabou até fazendo pesquisas, né,
da parte da física moderna, como a questão do próprio mapeamento, né? Do mapeamento que fala, esqueci que o modelo padrão da física, né, de partículas que o Pedro trouxe para a gente. Eu também falei muito da matéria escura, né, do ADMX. Então, assim, tem muitos experimentos também que envolvem também a física moderna, que está diretamente ligada à nossa vida, né, que está naquele mundo da nanotecnologia, que também tá vindo ali, está crescendo ao longo desses anos. Então, assim, é muita coisa. Tem o LHC, né, que a Ana também gostou muito de pesquisar, ela comentou com a gente no off, né, e ela falou que gostou bastante de pesquisar sobre o LHC, interessante. Então tem muitas Uhum. coisas assim curiosas que a gente pesquisa e é muito importante, cara. Eu estou muito feliz de ter feito esse experimento, esse trabalho todo com vocês, essa discussão nossa aqui, algumas pessoas trazendo outros pontos, né, que a gente acaba nem pesquisando, né? A pessoa vai lá e fala, olha, achei interessante também por conta disso, né? E tal. Sim. Então é isso. E basicamente acabou esse nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e muito obrigado também Obrigada. pelas pessoas aí que fizeram a pesquisa, né? Agradecer ao grupo também, muito Obrigado. dedicado. E vamos para mais, né, galera? Aí Isso. Tchau, tchau, gente. Até. Bom descanso pra Tchau. vocês.